Olá, meus amigos, bom dia para vocês aqui no Brasil, boa tarde. É uma grande satisfação estar hoje com todos vocês aqui para falarmos de Espiritismo. Já estive com vocês algumas vezes, acredito que 2 ou 3 vezes, e com grande alegria nós retornamos para falar de um tema extremamente interessante, que são as experiências de quase morte e um paralelo que essas experiências têm, mais especificamente, o livro Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr., e o paralelo que esse livro tem com a doutrina espírita. Então, fiquem muito à vontade, se vocês tiverem alguma. Estão me ouvindo bem todos, correto? Se Sim. vocês tiverem alguma questão, podem ficar à vontade, mas nós vamos verificar hoje como o que Kardec trabalhou no século XIX, os pontos que Kardec tocou, as revelações que Kardec obteve dos espíritos, como ele tem muita semelhança, tem muita similitude com, por exemplo, as experiências de quase morte. E as experiências de quase morte, elas têm uma base. Qual é essa base? É a base da emancipação da alma. Então, a experiência de quase morte, ela faz um paralelo, por exemplo, com os sonhos. Quando a gente dorme, todos nós sabemos, o nosso espírito se desprende parcialmente do corpo físico e entra em contato com o mundo dos espíritos. Na realidade, o espírito ele jamais para. O corpo precisa de descanso, mas o espírito ele jamais para. As atividades do espírito elas jamais cessam. Então, a qualquer descanso, a qualquer refresco do corpo físico, o espírito ele prossegue a sua jornada. Né? Então, por isso que nos momentos de sono, de descanso do corpo físico, o espírito entra em contato com o mundo dos espíritos. É assim no sonambulismo, por exemplo. É mais ainda, mais forte ainda, essa liberdade do espírito no êxtase que Allan Kardec trabalha, o sonambulismo e o êxtase. O corpo físico dá um refresco, o espírito ele se desprende, ele entra em contato com o mundo dos espíritos. Então, o que dizer das experiências de quase morte, já que, aspas aí, um indivíduo está clinicamente morto, ele está com o seu coração parado, está em parada cardiorrespiratória. A alma, então, o espírito, então, ele ganha ainda mais liberdade e entra em contato muito mais estreito, muito mais vigoroso, muito mais forte com o mundo dos espíritos. Então a gente consegue perceber essa semelhança e ela tem como base no fenômeno de emancipação da alma. Quando nós estamos doentes, por exemplo, o indivíduo que está ali prestes a desencarnar, vocês já devem ter ouvido isso, as pessoas costumam falar que estão se encontrando com parentes que já partiram dessa vida. Por quê? Porque é justamente o que nós falamos, o espírito, ele espera, aguarda um refresco do corpo físico, e nesse refresco, nesse sossego do corpo físico, o espírito ele ganha liberdade, porque ele não está preso ao corpo como num cativeiro, ele está encarnado, mas quando o corpo descansa, o espírito então ele vai ganhando espaço. Então, lendo esse livro, Vida Depois da Vida, foi publicado no ano de 1975, a gente começa a perceber como tem muito sentido as coisas que Allan Kardec e que os espíritos trouxeram. Então, o doutor Raimundo Moody Jr., ele colheu mais de 150 relatos de pessoas que passaram pela experiência de quase morte. E olha, meus amigos, como é interessante isso, porque na própria apresentação, no prefácio do livro, ele diz que não tem, olha como a responsabilidade que nós, como espíritas, temos. Então, o que, que ele diz? Ele diz: olha, eu peço desculpa a vocês, porque eu não tenho muita familiaridade com os termos, eu não conheço muito essas questões que campeiam
o mundo dos espíritos, esse tipo de experiência. Então você percebe que as pessoas carecem de conhecimento espírita. E Kardec estruturou a doutrina espírita para a gente poder divulgar, para essas pessoas poderem compreender, entender. Então, se ele tivesse o conhecimento da doutrina espírita na época que ele colheu esses relatos, imagino que o livro seria muito mais rico. A nomenclatura do livro, ela teria muito mais sentido, muito mais significado. Mas eles ficaram limitados ao conhecimento, já que eles não tinham conhecimento desse mundo dos espíritos, dessa realidade espiritual, da sobrevivência. Agora, dê o nome que você quiser dar, eles chamam de consciência, nós chamamos de espírito, dê o nome que você quiser dar, mas existe algo que sobrevive, né, à morte do corpo físico. Se tivesse esse conhecimento, ficaria tudo mais fácil. Quem faz o prefácio dessa obra, por exemplo, é a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma médica suíça que desencarnou no ano de 2007 e passou décadas trabalhando com cuidados paliativos, com doentes que estavam ali à beira da desencarnação, e colheu também, pela sua própria profissão, ela colheu muitos relatos de experiência de quase morte, e ela endossa o trabalho do Dr. Mudd Jr. Olha que interessante isso, e a gente vai encontrar então esse paralelo. O Dr. Mudd Jr., ele tem um intuito de dar publicidade a essas ideias. Porque imagine, a gente está falando de 1975. As pessoas, elas eram estigmatizadas. Imagina que ela sai de uma experiência em que ela é ressuscitada, ela tem uma parada cardiorrespiratória, seu coração volta a bater e ela começa a ficar, né? Poxa, como é que eu vou contar que eu tive uma experiência, que eu encontrei um ser de luz, que eu olhei para o meu corpo, eu tinha um corpo e eu olhei para o meu corpo que estava lá, os médicos tentando me reanimar. Então, as pessoas ficavam meio assim de contar. Tanto é que elas vão abordar o doutor e elas falam: olha, se eu comentar algo com o senhor não vai, o senhor vai achar que eu estou maluca e tal. E ele falava: não, ele muito, né, um indivíduo muito sincero, muito honesto em suas concepções, fala: não, pode falar, digam, e as pessoas começavam a se abrir com ele, e ele começou a perceber que esses relatos, eles guardavam muitas semelhanças, e quando a gente pega esses relatos e joga para o conhecimento espírita, mais semelhanças ainda, o que torna essa tese, essa ideia da imortalidade da alma, cada vez mais forte. E percebam que esse é um tema que interessa a todos. Só para vocês terem uma ideia, esse livro já vendeu mais de 13 milhões de exemplares. Meus amigos, um livro para vender 13 milhões de exemplares é muita coisa. Aqui no Brasil, uma obra, para ser considerada best-seller, ela precisa vender 4 mil exemplares. Esse livro já passou de 13 milhões de exemplares. Então, olha que trabalho interessante esse que tem. Então, ficou claro até aqui, pessoal? Alguém quer falar? Quer alguma pergunta, alguma questão? Então vou prosseguir aqui. Então, ele divide essa experiência de quase morte em 3 grandes partes, tá? Então ele chama, a primeira parte são aquelas pessoas que foram declaradas ou consideradas clinicamente mortas pelos médicos e foram ressuscitadas. Receberam lá injeção de adrenalina, massagem cardíaca via desfibrilador, ou seja, elas estiveram realmente do lado de lá e voltaram para contar. Cérebro sem atividade e uma série de coisas. Então, ele coloca essas pessoas no grupo 1, no primeiro grupo. O segundo grupo, ele fala que são as pessoas que tiveram experiências de pessoas que, em virtude de acidentes ou doenças, estiveram muito próximas à morte. Então, estiveram em coma, tiveram acidentes muito graves, flertaram de maneira muito estreita com a morte. A propósito, vou fazer um parêntese aqui e vou deixar uma dica de leitura para quem não conhece. Tem um médico, inclusive norte-americano, o Dr. Eben Alexander, que escreveu um livro chamado Uma Prova do Céu, Uma Janela para o Céu. É o nome do livro dele. É um neurocirurgião e ele traz ali
ele contraiu uma bactéria muito forte, muito potente, ele fica cerca de uma semana internado e ele traz então ali todas as suas experiências que ele teve e que ele deixou de ser ateu quando ele passou por tudo aquilo. Ele, como um neurologista, conhece todos os meandros do cérebro, ele afirma nessa obra: é impossível, não tinha como meu cérebro registrar tamanha quantidade de detalhes, detalhes extremamente dramáticos, coloridos, ricos e potentes. Então, é muito interessante. A gente pode colocar, por exemplo, essa experiência do Dr. Eben Alexander no segundo grupo. Ele não chegou a ser considerado clinicamente morto, salvo engano. Parece que na obra ele não chegou a morrer, ele ficou em coma. E aí a gente volta. Mas, então ele não pode ser considerado uma experiência de quase morte. O Dr. Moody Jr., ele separa isso e diz que sim. E aí a gente volta na base espírita. Ora, é a base da emancipação da alma, refresco do corpo, repouso do corpo, o espírito, portanto, ganha o espaço e entra em contato com o mundo dos espíritos e conversa com os espíritos e colhe muitas informações e por aí vai. Então, esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo são de pessoas que, enquanto morriam, no momento que as pessoas iam ali desencarnando, elas relatavam as suas experiências. Então, elas estavam lá, por exemplo, no leito do hospital e diziam: olha, o tio Fulano está aqui, a minha madrinha veio me buscar, não sei quem, o meu avô também está por aqui. As pessoas, elas iam, no momento da sua desencarnação, elas iam narrando. Kardec, inclusive, quando Kardec vai iniciar a publicação da Revista Espírita, no mês de janeiro de 1858, Kardec fala que um dos objetivos da Revista Espírita é justamente o de estudar esses casos. É claro que ele não utiliza o nome EQM, porque não existia ainda, né? Era muito difícil você ressuscitar alguém ser considerado clinicamente morto e voltar à vida, mas Kardec fala exatamente sobre isso, que um dos pontos, um dos focos de estudo da Revista Espírita seria exatamente o de estudar aquelas pessoas que estavam prestes a desencarnar e traziam os seus relatos. E aí Kardec traz exatamente os relatos em que essas pessoas se encontravam com parentes que já haviam desencarnado. Olha um ponto de encontro interessante aí com a obra Vida Depois da Vida. As pessoas, então, próximas ali ao momento da desencarnação, encontravam-se com parentes. Faz todo sentido isso. Então a gente começa a pegar esse conhecimento que Kardec trouxe no século XIX, a gente recua, vai para a história. Platão também já trazia esse tipo de conhecimento, e nas mais diversas culturas, falando da imortalidade da alma, e nós conseguimos chegar agora, com toda essa parafernália tecnológica funcionando, temos a oportunidade, então, de pessoas que têm uma parada cardiorrespiratória voltarem à vida e trazerem de maneira muito semelhante relatos extremamente interessantes e que trazem para nós um reforço nessa tese da imortalidade da alma. Então ele traz esses três pontos. Aí ele avança, tá? Ele trabalhou cerca, nesse livro Vida Depois da Vida, com aproximadamente 150 relatos, e ele fala da riqueza de detalhes dessas experiências. Então, a riqueza de detalhes, ela está exatamente vinculada ao tempo em que o indivíduo ficou clinicamente morto. Quanto mais tempo ele passa em parada cardiorrespiratória, clinicamente morto, maior é a riqueza de detalhes, mais dramática é a sua experiência, mais colorida ela é. Será que isso tem algum sentido com o que traz a doutrina espírita? Todo sentido. Quanto mais liberto o espírito está do corpo físico, mais intensa, mais poderosas são suas impressões desses contatos. É só a gente pegar, por exemplo, o sonambulismo e o êxtase. O êxtase é uma espécie de sonambulismo apurado. E o porquê? Porque a alma, ela está mais liberta do corpo físico, ela tem mais liberdade. Portanto, ela consegue entrar em contato muito mais estreito
com o mundo dos espíritos e, portanto, trazer muito mais experiências. O segundo ponto que ele aborda é que, embora esses relatos sejam semelhantes, eles não são idênticos e você encontra dificuldades linguísticas em expressar essas experiências. Então, vamos lá. Como é que pessoas que não têm conhecimento desse repositório semântico que os espíritos trazem, como que eles vão relatar essas experiências? Eles vão ficar com muitas dúvidas mesmo. Como é que você vai relatar, por exemplo, você vai chamar do que aquele corpo que Kardec chama de perispírito? Eles chamam de corpo espiritual, porque eles não tinham outro nome para dar. Ele está olhando o corpo físico dele lá, ele está vendo que ele tem um outro corpo, um corpo etéreo, um corpo que atravessa os objetos, atravessa a mão do médico. Eles não têm palavras para poder expressar isso. Então, esse é um dos pontos que consta no livro Vida Depois da Vida e que tem toda uma semelhança com a doutrina espírita. Allan Kardec vem nos trazer o perispírito, o corpo espiritual, o corpo do espírito, as propriedades do perispírito, que tem propriedades plásticas, que é um corpo semimaterial, muito mais leve. Até por isso ele não sofre o efeito da gravidade, como sofre um efeito desse. Então ele vê o corpo físico de cima. Olha que questão interessante aí para a gente estudar. E o outro ponto que ele traz são as questões culturais que cada indivíduo tem. Então percebam, quando as pessoas falam assim, olha, eu me encontrei com um ser de luz, eu me encontrei com esse ser passeou comigo por lugares extremamente belos, jardins verdejantes, lugares muito legais, e era um ser de luz. Se é um católico, geralmente ele vai falar que era algum santo, que era algum anjo, que era Maria, ligado à Igreja Católica. Nós que somos espíritas, nós sabemos que somos tutelados pelo anjo guardião, que é um espírito de ordem superior e que nos acompanha. Então, olha que questão interessante. E o mais bacana disso tudo é que as pessoas trazem que, ao chegar perto desse ser de luz, esse ser de luz conversava com elas, mostrava a sua existência, mostrava os seus equívocos, mostrava a sua vida de maneira retrospectiva, mas a sensação que elas sentiam, embora observando novamente os seus equívocos, não era uma sensação de acusação. As pessoas não estavam ali, aquele ser de luz não estava ali acusando ela, ao contrário, ele estava ali acolhendo, ele estava ali dando oportunidade dela olhar, dela refletir o que havia feito da sua existência para quando voltasse, esse é um outro ponto, você não passa um determinado limiar, existe uma linha que demarca aquilo, que pode ser uma ponte, que pode ser o chamado túnel, e por aí vai. E você, quando volta, quando retorna, tem essa experiência com essa riqueza de detalhes e volta ressignificando a sua existência. Mas em nenhum momento você sente que foi julgado, você sente que teve os seus erros expostos. Então percebam, meus amigos, é exatamente como nós ficamos, nos sentimos próximos ao nosso anjo guardião, que é um espírito de ordem superior e que, ao invés de nos julgar, ele nos acolhe. Não estou dizendo que ele não que ele passa a mão em nossa cabeça, que ele deixa de apontar os nossos equívocos, ao contrário, mas ele olha-nos como espíritos que estão aprendendo, espíritos que podem ter maturidade e, ao rever a sua existência, dar um novo significado quando retorna à vida física. Tanto é que as pessoas que passaram por essa experiência e que retornaram deram um novo sentido à sua vida, entenderam a existência de maneira muito mais rica, muito mais ampla. A questão que fica para todos nós é a seguinte: será necessário nós passarmos por uma experiência desse tipo para darmos um novo significado à nossa existência? Será que nós já não temos maturidade suficiente para olhar a nossa vida, para fazer uma autoanálise e recalcular os rumos existenciais que nós estamos tomando, caso estejamos, por exemplo, nos equivocando? Ora,
Os próprios Espíritos nos dizem que as leis, elas estão escritas, as leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência. Ou seja, no atual nível de progresso, de evolução que nós nos encontramos, nós temos capacidade para ver isso, para verificar. A gente sabe exatamente quando nós erramos e quando nós deixamos de errar. O autor ele traz um outro ponto também que é interessante para a gente refletir, é o que ele propõe sobre a morte. Então, essa dificuldade de encontrar uma nomenclatura, essa estranheza em ver que você não é aquele corpo físico, mas que você tem uma outra essência, que embora seu corpo físico esteja lá, passando por momentos delicados, você é outro. Você continua existindo, você continua vivendo, você continua sentindo. Essa falta de falar sobre essas questões espirituais, sobre abordar a vida de uma maneira mais rica, mais ampla, de cogitar mais sobre o transcendental, esse é um ponto que o autor traz. Mesmo nós que nos dizemos espiritualistas, somos espíritas, logo também somos espiritualistas, mas mesmo nós que somos espíritas, de dar esse olhar realmente verdadeiro no tocante à imortalidade da alma. Então, como está o nosso comportamento? Será que nós estamos nos olhando? Será que nós estamos olhando os nossos companheiros de caminhada como espíritos imortais que são? Ou seja, essa existência é apenas mais um momento na vida do espírito, ou nós estamos pensando como materialistas, pensando apenas no aqui e agora, sem levar em consideração que a nossa vida existe, e olha aí, no caso, as experiências de quase morte mostrando a força dessa hipótese da sobrevivência da consciência. Então, o Espiritismo, o autor procura buscar isso, e o Espiritismo fala exatamente desse ponto, de nós darmos um olhar mais natural para a morte. A morte é uma das poucas certezas que nós temos na vida. Então fica a pergunta: será que nós estamos conversando em família sobre esse momento derradeiro da existência humana? Será que nós estamos conversando com os nossos filhos? Será que nós estamos dando uma certa naturalidade ao tema morte, já que nós vamos ter que enfrentá-lo, para tirar um pouco desse tema, o caráter tétrico, fantasmagórico, e transformá-lo em algo natural, que nós podemos conversar sem nenhum tipo de problema? Se o pai ou a mãe desencarnar, ele vai continuar amando, vai continuar auxiliando o filho no estado de espírito, e que somos todos filhos de Deus e que não estamos em nenhum momento desamparados? Então, percebam como isso é filosoficamente muito forte e que nos leva, essas experiências, nos locomove a pensarmos na nossa própria vida, na nossa própria existência e os rumos que nós estamos dando para a nossa existência. Embora Kardec tenha trabalhado muito esses pontos, embora nós tenhamos muito, e é natural que assim seja, nós tenhamos muito forte um instinto de conservação, mas ainda nós nos encontramos espíritas que têm verdadeiro pavor da morte. Verdadeiro pavor da morte. Allan Kardec, num determinado momento do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos se morrer dói. Esse é um dos pontos. Morrer dói. E os espíritos dizem exatamente o seguinte para Allan Kardec: olha, muitas vezes o espírito sofre mais na sua existência terrena do que do momento da morte em si. Os indivíduos que passaram pela experiência de quase morte, eles dizem exatamente isso. O momento da morte não causa nenhum tipo de dor. Eles não estão ali a recordar-se de algum instante de dor, ao contrário. Todos eles narram que sentiram uma leveza muito grande, que sentiram uma paz muito grande, que sentiram uma tranquilidade muito grande, um sentimento de estranheza, é verdade, mas sentiram um calor muito grande, sentiram como se o corpo expandisse. Olha aí as propriedades do perispírito, o corpo espiritual expandindo-se, é uma das propriedades do perispírito. Então, eles sentiram tudo isso. E por que sentiram
essa leveza? Porque sentiram, a própria doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela traz que boa parte das pessoas que passaram pela experiência de quase morte não queriam voltar. Puxa vida, mas estava tão bom aqui, por que que eu tenho que voltar? Ora, por que que tem que, né? Por que que a pessoa, por que que o espírito, ele sente isso? Porque o mundo dos espíritos, ele pré-existe ao mundo físico. Nós estamos aqui realmente em viagem, em passagem. Viajar é bom? É bom. Conhecer outros pontos é bom, mas nada como voltar para casa. É por isso que quando o indivíduo passa por uma experiência dessa, é natural que ele queira ficar. Até porque o corpo físico, ele oferece alguns embaraços. Quantos embaraços não oferece o nosso corpo físico? Quantos constrangimentos não impõe o nosso corpo físico? Imagine, vocês já devem ter visto coisas desse tipo, indivíduos que desencarnam, por exemplo, doença de longo curso, depois de um câncer de longo curso. Imagine o alívio para o espírito ao se libertar daquele corpo enfermo. Imagine, pegue um peso aí de 30, 40 quilos e comece a andar com ele. Quando você coloca esse peso no chão, imagine o alívio que você sente. Grosso modo, é assim que sente o espírito ao se libertar desse corpo físico. Ele não vai mais ter o constrangimento que esse corpo físico impõe, o embaraço que esse corpo físico impõe. Por isso que as pessoas que tiveram essa experiência, elas falam, puxa, estava bom demais lá, estava ótimo, como é que eu vou querer voltar? Se eu conheci, se eu voltei à minha casa, agora eu vou ter que sair de novo? E aí, esses espíritos que estão ali tutelando toda essa trajetória, dizem, não, é preciso você voltar, porque você ainda tem coisas a fazer. Então vejam que interessante, meus amigos. A gente já falou aqui do perispírito, né? Pessoas que passaram por essa experiência, sofreram um acidente, estão vendo ali o médico tentar reanimá-las com o desfibrilador, com as massagens cardíacas, e elas ali, atônitas, olhando para o seu corpo físico. Olha aí mais um ponto de semelhança entre o que Kardec traz. É muito interessante isso. A maioria dos casos revela esse sentimento de leveza, né, muito grande, esse sentimento de estar bem, de estar se sentindo bem, de ser acolhido, de estar aconchegante, um encontro com esse ser de luz que nos ensina, que nos estimula, que nos leva a refletir e pensar na vida de uma outra maneira. No livro tem um caso muito interessante. Eu achei, vocês com certeza já devem ter ouvido falar na melhora da morte. Já ouviram? Já ouviram falar na melhora da morte? Então, no livro tem um caso exatamente assim. Uma senhora, ela não estava nada bem, estava bem debilitada, bem doente, e nesses momentos em que ela tem de sono, né, de dorme, acorda, está no hospital sendo cuidada pelo seu sobrinho, ela retorna e se encontra com alguns amigos espirituais e eles dizem o seguinte para ela: olha, diga ao seu sobrinho que enquanto ele estiver orando por você, junto com o grupo de oração de preces dele, você não vai conseguir desencarnar. Estou falando aqui, estou contextualizando, tá? Você não vai conseguir desencarnar. Peça para ele parar de orar, por favor. E ela acorda, volta e conta o caso para o sobrinho. Olha, me encontrei com alguns amigos espirituais e que disseram o seguinte: vocês precisam parar de orar, porque enquanto vocês estiverem orando, eu não vou partir. E o sobrinho realmente para de orar, ela tem lá uma melhora e acaba partindo e acaba desencarnando. Outro dia eu contei outro dia não, ontem eu contei essa história no Centro Espírita e uma pessoa disse: então você está dizendo que a gente não deve orar pelos nossos familiares? Eu falei: negativo. Nós devemos orar. A oração é uma ferramenta fundamental. Orar sempre faz bem. O ponto é o seguinte: quando nós temos alguém que está passando por uma situação delicada, uma doença que ali não vai ter muito jeito, a nossa oração é:
Senhor, segura a pessoa, deixa ela aqui, tomara que ela não morra, segure, deixa aqui. Essa, em geral, aqueles que não fazem assim, ótimo, mas essa é a nossa oração. Ao invés de nós falarmos, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque quando a gente fala que seja feita a tua vontade, nós estamos realmente depositando nas mãos de Deus. E se depositamos nas mãos de Deus, ele pode recolher, né, trazer de volta aquele filho à casa do Pai. Então nós ficamos receosos de fazer uma oração nesse sentido. Então percebam como até nós, que somos espíritas e conhecemos essa realidade, muitas vezes nos prendemos a essas questões. Senhor, deixa ele aqui, mas ela está sofrendo em demasia. Ela está passando muito mal, mas deixa ela aqui. Ou seja, na realidade, nós estamos numa oração um tanto quanto egoísta, porque estamos pensando em nós. Queremos aquele ente querido fazendo companhia para nós, quando na realidade ele já está numa situação bem complicada e e o retorno ao mundo dos espíritos para ele vai ser um alívio, de tal modo que Allan Kardec comenta que nós seria uma espécie de egoísmo nós lamentarmos quando um prisioneiro de cela que está preso conosco é libertado, ele ganha liberdade. Então, olha que ponto interessante esse. Então, como está sendo as nossas preces? Porque se a gente parar para estudar o funcionamento dos fluidos, como é que isso funciona? Eu penso, Allan Kardec trabalha isso na fotografia dos pensamentos. Eu penso, eu emito esse pensamento nesse nesse fluido cósmico universal que todos nós estamos mergulhados, e esse pensamento desliza pelos fluidos. Os fluidos são as estradas pelas quais os pensamentos deslizam. A vontade é o combustível que eu coloco nesse pensamento, ele desliza pelos fluidos e ele atinge ali o ponto em que nós pensamos. Então, imaginem uma situação em que todos estão unidos e pensando e orando para que aquela pessoa fique, fazendo preces para que ela fique, para que ela fique, para que ela fique. De certo modo, nós sustentamos fluidicamente a vida daquela pessoa. Ela vai partir, porque não tem jeito, é preciso que a lei se cumpra. O corpo físico, o corpo biológico, ele tem um tempo de existência, se ele está debilitado, ele vai partir mesmo. Então, nós sustentamos fluidicamente essa vida. Por isso que há a melhora da morte. O indivíduo melhora, quando ele dá aquela melhorada, todo mundo dá uma acalmada, dá uma apaziguada nos ânimos, e aí ele pode, então, partir de uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira muito mais serena. Então, percebam, meus amigos, que todos esses pontos, que todas essas questões, elas nos levam exatamente para nós repensarmos a nossa vida aqui na Terra, aqui nesse mundo, e a relação que nós temos com nós mesmos, com a morte, com os nossos familiares, com essa partida inevitável. As próprias experiências de quase morte, elas estão aí cantando as glórias da imortalidade da alma. Ou seja, a consciência, o espírito, dê o nome que você quiser dar, ele sobrevive à morte do corpo físico. Alguém tem alguma questão a falar, meus amigos? Ô, Wellington, eu tenho só um comentário que Sim. Hollywood, volta e meia, aparece com um filme mostrando esse tema, até porque teve uma influência de diretores mais indianos, mais hindus, que trouxeram esse tema, e geralmente esses filmes têm sido blockbuster aqui, até no meio protestante, que a maioria é protestante aqui nos Estados Unidos. Alguns anos atrás teve um filme, se eu não me engano, o nome era Just Like Heaven, que essa menina teve um acidente de carro e estava em coma já durante muito tempo no hospital, só que ela inconscientemente, ela esquece do que aconteceu com ela e ela volta para o apartamento dela. E aí o apartamento vai ser alugado. E esse cara é um futuro inquilino que vai entrar no apartamento, quer alugar, começa a alugar o apartamento, daqui a pouco da noite ele
ele era médico, então ele vê essa garota lá dentro. E ela fala, o que você está fazendo aqui? Essa casa é minha. Ele, não, eu acabei de alugar essa casa. E aí começa um relacionamento entre os dois, e ele não sabia que ela estava morta, né? E ela também é morta. Não, ela estava em coma, né? E ela também não sabia, porque ela não lembrava, não tinha muita noção do que estava acontecendo, que as pessoas não falavam com ela, que ninguém realmente escutava ela. E aí a coisa se desenvolve, até ela começar a lembrar que ela estava, na verdade, no hospital tal, entendeu? E aí ele vai visitá-la lá e vê a mesma pessoa que ele estava vendo no apartamento dele, está lá deitada, toda entubada, né? E daí vai. Foi um blockbuster, todo mundo adora aqui, mas não acredita, né? Porque o pessoal aqui é protestante, então ela fala, isso é impossível, mas adorei o filme maravilhoso. É curioso. É bom, bom esse relato. E perceba que qual é a base disso tudo? A emancipação da alma. Ela tá o próprio Kardec trabalha a visita de espíritos de pessoas vivas. Ela está em coma, entretanto é o corpo que está em coma. O espírito dela prossegue. E é natural, é perfeitamente compreensível que ela vá para onde? Para onde que ela vai? Para casa. Para casa dela. Para casa dela. E quando ela chega, ela encontra a pessoa, a pessoa que comprou o apartamento. Então, olha que questão interessante. Mas quando a gente começa a mergulhar em todos esses pontos, a gente vê a doutrina espírita muito forte. As bases que Kardec trabalhou de uma maneira muito clara. O fenômeno da emancipação da alma. Então, é extremamente interessante. A gente começa a pegar um filme aqui, as pessoas não acreditam, mas olha como esse conhecimento da imortalidade da alma ele vai sendo transmitido, ele vai sendo passado e a gente está aqui hoje debatendo isso com, com muita riqueza. Mais algum ponto, pessoal? Mais algum comentário? Fiquem à vontade. Sim. Há dois seriados no Hulu, não é Netflix, é uma outra plataforma, que se chama I Survived. Eu sobrevivi. E eles são relatos de pessoas americanas, é americano, e eles contam essa experiência. E é exatamente o que você fala. Tem pessoas que chegam do outro lado e sentem uma paz tão grande, aí a pessoa fala, você tem que voltar. Não, ainda não é sua hora. E a pessoa fica chateada, ela fica com raiva, porque ela não quer sair daquela emoção, daquela paz de espírito. E elas voltam para o corpo revoltadas que estão voltando. Porque a dor física não tem mais, a coisa da sentimento de paz, de felicidade, né? De plena felicidade. É bem interessante se alguém quiser check it out. Eu já assisti. Também tem um outro seriado que chama Near Death Experiences, no Netflix. E o que me impressionou nesse, porque meus relatos são quase que parecidos, né? Mas me impressionou esse especificamente, Wellington, porque dava para ver a diferença que essa experiência fez na vida dessas pessoas. Elas não conseguiram mais ser a mesma pessoa, porque elas carregam essa experiência, muitos, obviamente, sem essa noção da imortalidade da alma, alguns eram médicos, né? Então, que conhecem bem o corpo físico nesse aspecto, e aí recontando como é que a vida, então, seguiu depois dessa experiência. E dá para notar a diferença na pessoa. É tipo, não sei nem no que eu acredito, mas não tem como eu não acreditar que meu espírito continua, que eu tenho algo vivo dentro de mim que transcende esse corpo físico. Então muda um pouco essa perspectiva de vida para as pessoas que passam por isso, né, indubitavelmente. Eu considero isso a parte mais significativa, mais importante. Se a gente reencarna para progredir moralmente, intelectualmente e moralmente, se o objetivo da nossa reencarnação é o progresso, essa é a parte mais importante. É a mudança prática que essas experiências trazem na vida das pessoas e por que não na nossa. Se nós estamos estudando, se nós estamos nos instruindo, esse tipo de experiência ele deve servir também para impactar a nossa vida e fazer com que a gente repense as nossas ações,
os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Aquelas pessoas que combatem essas experiências, que criticam essas experiências, que contrapõem os argumentos daqueles que passaram por essas experiências, trazem ideias muito frágeis. O medicamento, isso é efeito de uma ilusão produzida pelo cérebro, mas como o cérebro está praticamente parado, não está fazendo registros. Isso é fruto do medicamento, o medicamento que produziu esse tipo de efeito alucinatório nas pessoas, mas como se justamente as pessoas que trazem as experiências mais ricas e mais detalhadas não estavam fazendo nenhum tipo de uso de medicamento, isso já foi testado, isso já foi trabalhado, isso já foi pesquisado. Então, fica até complicado refutar. Nós, que somos partidários da tese da imortalidade da alma, dá a impressão de que a gente está com uma visão apaixonada. Mas eu não acredito nisso. Quando a gente pega, por exemplo, as experiências de quase morte, e quando nós juntamos as experiências de quase morte às reminiscências espontâneas que algumas crianças ou até alguns adultos têm, a gente tem muito forte a ideia da sobrevivência da alma diante do corpo físico. E qual é o impacto que isso vai causar na nossa vida? Porque o próprio Dr. Moody Jr., ele comenta que se essa ideia da sobrevivência da consciência, eles chamam de consciência, sobrevivência da consciência ao corpo, se ela for encampada pela sociedade, isso vai causar uma transformação social muito grande, vai quebrar esse paradigma vigente, esse paradigma materialista do aqui e agora, para dar uma visão mais rica, mais ampla da existência humana. Então, nós que abraçamos a doutrina espírita, e olha o trabalho de vocês, vocês estão aí nos Estados Unidos, olha que maravilha de trabalho que vocês estão realizando, levando o espiritismo para além das fronteiras do Brasil. Que como a gente viu aqui agora, Kardec trouxe uma metodologia muito rica. Né? Kardec, não estou aqui dizendo que apenas nós temos a razão, não. Né? Outras doutrinas, outras culturas, outras religiões também abordam esse ponto. Mas Kardec deixou essa metodologia pronta. Então, podem ver, esses relatos você encontra a doutrina espírita é um ponto de encontro a esses relatos. É uma praça em que todos eles se encontram. Então aí a gente começa a entender a nossa responsabilidade, a responsabilidade de divulgar o espiritismo, não para formar exército de espíritas, mas porque a doutrina espírita traz boas ferramentas para a gente compreender a imortalidade da alma. Mais algum ponto, meus amigos? Eu tenho uma pergunta, tem mais? Sim. E desculpa a minha ignorância, né, nesse ponto, mas você mencionou o sonambulismo e o sonambulismo êxtase, e eu só estava querendo entender a relação desses dois termos com a quase morte. Eu só queria que você expandisse um pouco mais do que acontece quando alguém está no sonambulismo ou sonambulismo êxtase. Basicamente, a base é a emancipação da alma. O espírito ele está se libertando do corpo físico e está entrando em contato com o mundo dos espíritos. Na época, Kardec, eles utilizavam na época ou naturais ou eles eram provocados médiums sonambúlicos, tá? Que tinham aí uma capacidade de entrar em contato muito mais facilmente com o mundo dos espíritos. E o êxtase, que é um braço do sonambulismo, mas muito mais apurado. Então, no processo de êxtase, o corpo físico do indivíduo, aspas aí para o que eu vou falar, tá bom? Aspas. O corpo físico do indivíduo ele está praticamente morto. O indivíduo ele está muito ali próximo ao mundo dos espíritos. De modo que Kardec trabalha essa questão em O Livro dos Espíritos e ele pergunta, o indivíduo em processo de êxtase, ele pode
ele pode ver, ele pode entrar em contato com mundos mais avançados, com mundos mais evoluídos, e os espíritos dizem que sim, no processo de êxtase, que mais apurado, eles podem entrar em contato com esses mundos. Então, imagine se o espírito ainda encontra-se, tá, preso ao corpo físico, imagine quando ele tem uma parada cardiorrespiratória, o coração parou. A liberdade do espírito, ela é muito maior. Ele está realmente quase morto. Ele está realmente quase já projetado totalmente no lado de lá. Então, no sono, por exemplo, olha só a questão do sono. O sono, quando a gente sonha, os nossos sonhos, eles são assim, salvo exceções, eles são bem assim, nublados, a gente não tem uma visão muito clara dos sonhos. Não é geralmente assim que acontece? A gente ainda está muito preso ao corpo físico. Um ou outro sonho aí a gente lembra com riqueza de detalhes e tal. Então percebeu, quanto mais liberto do corpo físico está o espírito, mais ricas, mais detalhadas, mais potentes são as suas experiências no mundo dos espíritos. Ficou claro? Sim. E o êxtase é um ponto acima do sonambulismo. Ele é uma liberdade a mais que o espírito tem para além do sonambulismo. Naquela época, Kardec trabalhava muito com médiuns sonambúlicos, fazia muitas experiências. Tinham médiuns que entravam, vamos chamar assim, em transe naturalmente, e outros que eram induzidos por meio do magnetismo. Então, tinham muitas questões desse tipo. Aí a questão do sonambulismo e do êxtase, aí elas são bem ricas, dá para a gente explorar mais. Kardec faz outras perguntas aí aos espíritos que a gente não vai conseguir aqui abordar. Deixa eu até ver que horas são aqui, para não... A gente já está chegando no final, abordar com riqueza de detalhes, mas a gente pode voltar numa outra oportunidade até para falar sobre isso. Mas fato é, ficam esses pontos para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente ponderar. Eu acho que tem mais alguns minutos. Tem mais alguma questão, pessoal? Eu tenho um comentário a fazer. Eu trabalho muito com paciente, não sei como é que se chama isso no Brasil, em hospice. Aqui, né? Tem paliativo também. E acontece muito comigo, às vezes está chegando no quarto e aí o paciente fala assim, nossa, quem que é essa moça que está com você? Já vi ela antes. Ele sempre tem um comentário assim, ou quando eu começo a conversar com a pessoa, tipo, senhoras, às vezes 90 anos, 95, ela fala assim, minha mãe estava aqui o dia inteiro, ela foi embora agora, eu queria tanto que você conhecesse minha mãe. E no início eu achava uma coisa diferente, assim, né? Eu cheguei a pensar essa questão da medicação e tal, Sim. mas como vocês falaram, são muitos relatos iguais. Então, vamos dizer, no dia que eu tenha 10 pacientes, né, que seja dentro de um hospice, sei lá, 6 fazem os mesmos comentários. Porque meu filho tem muito tempo que eu não vejo, ele estava aqui comigo, e aí quando eu vou olhar na ficha do paciente, está lá que o filho é falecido, né? Então, olha só. Interessante isso. Posso te dar uma sugestão? Uhum. Você me permite uma sugestão? Claro. Eu sei que o seu trabalho é corrido, o seu trabalho é extremamente importante, etc. Mas dentro das suas possibilidades, pegue um caderno, anote a data, nome, faça todas as anotações que você puder. Óbvio, não vai dar para você fazer na hora, mas ao final do dia, ao chegar na sua casa, anote, porque isso, para efeito de pesquisa, é muito importante. Vou fazer. Muito Se você no puder início, fazer isso. assim, eu falava, gente, o que ela está falando? Mas aí, com o tempo, né, quando eu comecei a trabalhar diariamente com pacientes em hospice, que é no estado praticamente terminal, eles estão ali, teoricamente, já para a morte, né? O paciente, quando ele chega nesse estado, ele está... É muito difícil você ver um paciente que está para hospice e ele voltar para o atendimento clínico normal. O tratamento é interrompido.
Não, aí Na é só para realidade, dor, é né? o tratamento final. É como se fosse um tratamento paliativo para dor, exatamente. Para um conforto, para ele passar, É o né, café. essa passagem um E- pouco melhor. Mas acontece muito, muito, muito. A primeira vez foi exatamente assim. Eu cheguei no quarto e aí a moça falou: quem que é essa moça bonita que está com você? Ah, eu já vi ela antes, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando. E aí depois ela comentou outras coisas. Entrei de novo, ela falou da mãe. Eu falei, realmente ela não Pronto. tá mais. E você vê o olho da pessoa, né? Parece que realmente já tá aquela coisa Você que, vai, você vai né, encontrar, seu nome é? tá sumindo. Priscila. Seu, Priscila. Você vai encontrar muito isso, Priscila. Vai ser muito como. Agora, percebeu que tem como base o fenômeno da emancipação da alma? É o espírito ganhando liberdade por conta do repouso ali do corpo físico, do afrouxamento dos laços, e aí ele começa então a se encontrar com os espíritos e trazer essas experiências. Mas que bom, Priscila, é interessante, você vai ver muito disso daí, você deve conhecer o trabalho da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que ela trabalhava com cuidados paliativos e ela traz assim casos impressionantes. Bom, meus amigos, foi bom, foi uma boa manhã para vocês, uma boa tarde aqui para mim, chegamos ao final do nosso estudo, que bom, esse tema aí a gente só levanta o véu, mas ele vai longe mesmo. Agradeço a vocês, agradeço o estudo, o bate-papo, o carinho, a acolhida. Obrigado. Vamos agradecer a Jesus e aos bons espíritos essa oportunidade de estudo, de reflexão, em que podemos falar sobre a imortalidade da alma, em que podemos nos esclarecer, nos instruir, e que essas lições, que as diretrizes que a doutrina espírita nos dá, possam ser colocadas em prática no nosso dia a dia, pedindo a Jesus e aos bons espíritos que a serenidade, essa virtude tão importante, siga conosco, hoje e sempre, e que assim seja.